Questo promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. O próprio Francisco vai apresentar o anticristo ao mundo. Olá, seja bem-vindo. Hoje tenho mais uma notícia bombástica sobre o Papa Francisco. O Papa Francisco irá revelar o Anticristo em 14 de maio de 2020. Em vídeo postado no canal Nossa Senhora de Fátima, padre afirma que o Papa Francisco vai apresentar o líder mundial, o próprio Anticristo, no ano que vem. Sabemos que esse Papa, desde que assumiu o pontificado, tem criado muitas polêmicas, com pregações que sempre geram discussão entre os fiéis da Igreja Católica pelo mundo. Ele vem preparando o caminho para o Anticristo através da união das religiões, o ecumenismo. Quando se refere às mudanças climáticas, o Papa defende que o mundo precisa de um governo mundial. É o Francisco que vai ir com o tempo, devagar, isso não vai ser num dia, né? Mas com o transcorrer do tempo dos anos, e vai começar a dar a importância internacional para o Anticristo, tanto no campo político quanto no campo religioso. Vai ser Francisco que vai... Bom, o trabalho todo já está pronto, já está feito, né? Quem é que correu para Francisco a fim de que a União Europeia não se desfizesse? Foi ainda no ano passado. Os deputados da União Europeia correram a Francisco. Todos os políticos têm corrido a Francisco. Francisco é que eles correm. A ONU e Francisco estão ali, a par e passo, no trabalho por tudo isto. Todas as religiões já estão na mão da Igreja Católica. Francisco, uma das tarefas que ele tem é esta, diz ali, no mesmo capítulo 13, 11 seguintes, diz que ele dá imagem ao Anticristo. Esta é a imagem de homem público, de governante do mundo. Esta é a imagem de homem religioso, coordenador para a paz, para vencer a pobreza. Ele vai ser, o Anticristo vai ser o homem, vai ter a figura dada por Francisco, do grande homem que reúne todas as religiões em si mesmo. Então, com certeza, já não deve demorar muito. Como eu disse antes, passados esses 7 anos, já estamos quase completando 7 anos diante do pontificado de Francisco, sim, está na hora. E eu acredito mesmo que ainda no primeiro semestre do ano que vem, de muitos líderes do mundo lá em Roma, seja a data que Bergoglio nos apresentará, pouco antes ou pouco depois, não importa, o Anticristo. Estamos perto, estamos muito perto. Antigamente era comum ouvir os evangélicos dizerem que o Papa é o falso profeta e que a Igreja Católica é a Grande Babilônia. Só que hoje estamos vendo os próprios católicos dizerem as mesmas coisas. Existe hoje um conflito interno dentro da Igreja Católica entre cristãos conservadores e cristãos mais liberais. Católicos conservadores estão dizendo que o Papa Francisco é herético e falso profeta. O Papa Francisco está sendo acusado de heresia por um grupo de sacerdotes e teólogos. A denúncia explicitada em carta divulgada em 30 de abril é uma das mais graves acusações que podem ser feitas contra um clérigo e vem provocando crescente enfrentamento entre católicos, ultraconservadores e moderados. Quais são as acusações contra o Papa? Por criticar abertamente o livre mercado, o Papa Francisco dividiu os católicos. Católicos da esquerda passam a endeusá-lo, enquanto os representantes da direita o acusam de ser comunista. O líder da Igreja Católica faz duras críticas ao capitalismo. Apoia comunistas como Raul Castro, Evo Morales e outros. Outros motivos para a acusação contra o Papa, segundo os signatários, residem principalmente no fato de ele ter suavizado posições e, na opinião deles, ser colocado contra os mandamentos da Igreja. Os estudiosos afirmam que Francisco tem dado sinais de abertura do Vaticano a homossexuais e divorciados, tem se aproximado demais de outras religiões e não tem sido enfático o suficiente em condenar o aborto.
Carta que acusa Papa de heresia intensifica guerra santa na Igreja. Existe um documento assinado por 81 católicos conservadores que força a saída de Francisco. Muitos não entendem até hoje por que Bento XVI renunciou. O anúncio de Bento XVI marca a primeira vez em 600 anos em que um Papa renuncia, deixando boa parte do mundo chocada e mais de 1 bilhão de católicos se perguntando o porquê. No entanto, a razão oficial dada para a renúncia do Papa Bento XVI permanece um mistério. No canal TV Nossa Senhora de Fátima tem um vídeo interessante. O título do vídeo é O Papa que não renunciou. Nesse vídeo, o professor Emílio fala sobre o Papa que não renunciou. Bento XVI levou um golpe de Estado, ele foi deposto, ele foi obrigado a renunciar. A renúncia do Papa continua sendo um grande mistério para muitos, mas tudo foi um golpe para derrotá-lo. O professor diz que muitos se revoltaram contra Bento XVI. Ele também diz que a eleição de Francisco foi inválida. Portanto, a renúncia dele não é válida e ele continua sendo Papa. É isso que eu vou provar nesse vídeo. E isso era tudo que os progressistas, ou seja, os maçons e também os comunistas não queriam. O Papa Bento XVI sempre foi um conservador. Então eles forçaram a renúncia de Bento XVI, e nesse caso ele ainda é Papa. E temos 2 papas no Vaticano. Se quiser saber mais, assista depois o vídeo onde ele fala com mais detalhes sobre as falsas acusações contra o Papa Bento XVI. Vazamento de informações no site Wikileaks mostrou que houve um complô entre o bilionário esquerdista George Soros, ex-presidente Barack Obama, Hillary Clinton e outros contra Bento XVI, para elegerem o Papa Francisco, um porta-voz da esquerda internacional. E para terminar esse vídeo, vamos ver agora algumas coisas misteriosas que aconteceram na eleição do Papa Francisco. O número 13. Jorge Mário Bergoglio, 76 anos. A soma de sua idade dá o número 13. Papa Francisco tem 13 letras. Foi escolhido no dia 13 de março de 2013. A escolha aconteceu 13 dias após renúncia de Bento XVI. Somando as datas dos números, dá o 13 de novo. A eleição feita para a eleição do novo Papa foi feita na Capela Sistina, e Capela Sistina tem 13 letras. Missa de inauguração do Pontificado de Francisco aconteceu em 19 de março. 1 mais 9 mais 3 igual a 13. Francisco é o primeiro Papa não europeu em 1300 anos. Apenas algumas horas após o anúncio quase sem precedentes do Papa Bento XVI, o céu se abriu e um relâmpago violento atingiu a cúpula da Basílica de São Pedro. A coisa mais dramática que eu já vi na vida. Depois, um segundo raio cai. Um segundo relâmpago abre o céu, caindo no mesmo lugar e deixando alguns espectadores sem palavras.